assunto do qual nós iremos conversar nessa noite, penso eu que é um tema que está em voga nos noticiários, nas escolas, no nosso dia a dia e na nossa dificuldade muitas vezes com relação à educação e à criação dos nossos filhos, porque estão sendo extremamente influenciados pelas doutrinas desse mundo e muitas vezes até nós. Existe uma passagem da palavra de Deus onde o nosso Senhor Jesus Cristo fala que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Na verdade, ele fala da grande tribulação em Mateus, no capítulo 24, e ele fala que o príncipe deste mundo desejará enganar a muitos, se possível, os eleitos. Então, esse assunto do qual nós iremos tratar hoje é um assunto em que está influenciando a humanidade e, se possível, com o desejo de enganar também aqueles que buscam a Deus. Em o Salmo de número 14, o versículo 1, ele inicia com essa frase: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Nos dias de hoje, eu acredito que vocês conheçam pelo menos um, ou mais do que um, que poderia então ser taxado nesse momento de insensato, porque diz não há Deus. Vocês devem conhecer alguém que não acredita na existência de Deus. Vocês podem conhecer mais do que um, mas pelo menos uma pessoa vocês conhecem. E a palavra de Deus, em Salmo, no versículo 14, no capítulo 14 de Salmo, versículo 1, diz que o insensato, no seu coração, ele faz essa afirmação: não há Deus. E por que ele faz essa afirmação, não há Deus? A Bíblia, ela não prova a existência de Deus. Ela afirma que ele existe. Vocês conhecem. Primeiro capítulo, primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. No princípio, criou o Senhor Deus os céus e a terra. Então ele já inicia a palavra de Deus pressupondo a existência de Deus, porque Deus existe. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não foi escrita para provar que Deus existe. Ele simplesmente existe e Deus é amoroso, Deus é misericordioso e Deus jamais falaria como eu vou falar agora. Mas eu, humanamente, penso que Deus está pouco se lixando se você acredita ou não acredita na existência dele. Ele simplesmente existe e é problema seu se você acredita ou não, porque todas as coisas estão aí para provar a existência dele. É claro que isso sou eu falando. Deus seria um pouco mais cuidadoso nas palavras e ele seria amoroso e diria: filho meu, não seja insensato, não diga essas coisas, porque eu existo. E de fato a palavra de Deus, ela inicia com essa formação, com essa informação de que Deus existe. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, tem um texto da palavra de Deus que diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então é necessário que creiamos que ele existe. Se é necessário que nós creiamos que ele existe, ele está fazendo essa afirmação de que você vai crer pela fé. Então Deus não vai trazer provas científicas ou provas materiais da sua própria existência, porque senão não será fé. Nos dias de hoje, nós encontramos muitas pessoas que afirmam que Deus não existe. Existe já até classificação para esse tipo de pessoas, os ateus. E existe classificação para também o ateísmo. Por quê? Porque parece que isso é coisa nova
Não é coisa nova, né? O Salmo já dizia que haviam pessoas que não acreditavam na existência de Deus. Mas existe sim diversos tipos de ateus. E nós vamos conversar nesse momento um pouco sobre alguns tipos como esse que acabou de aparecer ali. Sou ateu, graças a Deus. E na verdade, existem o que alguns chamam de ateus práticos e ateus teóricos. O que seria esse ateu prático? Eu acredito que vocês conheçam muitas pessoas que são assim, ateus práticos. Os ateus práticos são simplesmente pessoas que na sua vida prática, no seu dia a dia, eles não contam com Deus. Eles vivem como se Deus não existisse. Eles não estão afirmando que Deus não existe, mas eles vivem como se Deus não existisse. Via de regra, eu vou viver a minha vida. Os teóricos já são diferentes. Os teóricos já são um tipo mais intelectual. E esse tipo mais intelectual, ele baseia-se, a negação da existência de Deus, baseia-se num processo de raciocínio em que ele faz juízo sobre a existência ou não de Deus e elabora argumentos racionais com os quais ele conclui que Deus não existe. O fato é que ninguém nasce ateu, e isso a Bíblia nos ensina. Ninguém nasce ateu. A palavra de Deus fala que nós nascemos já com uma consciência da existência de um ser superior, um ser criador. E é por esta razão que esse versículo que nós usamos inicialmente diz que é o insensato que no seu coração diz: não há Deus. Por quê? Porque o ser humano, o homem, ele busca uma justificativa para pecar sem sofrer consequências. Se existe um Deus, esse Deus vai cobrar de mim em comportamento. Então é melhor eu pensar e acreditar que não existe um Deus. É melhor eu ter esse entendimento de que eu não vou prestar contas em momento algum da minha vida para um ser superior. Então, o ateísmo, eu poderia dizer assim, que ele resulta de um estado moral pervertido. Porque o homem, no seu desejo de fugir de Deus, ele pensa: melhor que não tenha Deus, eu faço o que eu quiser da minha vida. Isso seria o ateísmo prático, porque é mais prático, é mais tranquilo a gente pensar que eu faço as coisas do jeito que eu quero. Bom, agora eu queria fazer só uma observação. Tem muito crente que é ateu prático. Por quê? Com a mente ou com a boca ele confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas na prática, no seu dia a dia, nos seus afazeres, ele vive como se Deus não existisse. Ele faz escolhas sem levar em consideração a existência de um Deus. Então agora a gente já está se aproximando de algo que pode também ferir até a muitos de nós. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Como alguém que leva em consideração a existência de um Deus? Ou eu sou um crente teórico e ateu prático? Eu sei, teoricamente, confesso com a minha boca que existe um Deus, mas o meu coração está distante, está longe desse Deus. Mas nós sabemos que existe nesse mundo os ateus, realmente aqueles dogmáticos que eles chamam. São aquelas pessoas que negam a existência
de um ser divino. Nega totalmente. Não existe um Deus. Não existe. E fim de papo. Eu não acredito que exista. Às vezes eu fico pensando assim, para uma pessoa se preocupar com algo que não existe, lá dentro, em algum lugar, ela acredita na existência disso, porque ninguém se preocupa com algo que não existe. Pensa em alguma coisa que não existe. Você fica se preocupando o dia inteiro em defender a não existência de alguma coisa que não existe? Então por isso que eu falei que ninguém nasce ateu. Ou seja, a existência de Deus, ela está no coração humano. Só que ele tenta fugir e se afastar. Mas existe aquele ateu cético também. O que é o ateu cético? É aquele que duvida da possibilidade de existir um Deus, mas pode ser que exista. Ou seja, assim, pode ser, pode não ser. Como na dúvida, eu não tenho, ninguém conseguiu provar efetivamente que existe, ninguém consegue provar efetivamente que não existe, então eu sou cético. Eles preferem, inclusive, nem ser chamados de ateu. Não, eu não sou ateu, eu sou cético em relação a essas coisas. Pode ser que sim, pode ser que não. E existe aquele ateu crítico. O que seria o ateu crítico? Aquele que simplesmente sustenta o argumento de que não há provas. Eu até acredito, pode até ser que exista. A questão é que não há provas. Então, se não há provas, não há razão para mim buscar esse Deus ou se aproximar de um Deus, porque não existe prova. Existe um quarto tipo, e esse talvez vocês já ouviram falar, o agnóstico. Já ouviram falar em agnosticismo? Agnosticismo, na verdade, ele nem gosta de ser chamado de ateu, porque ele admite sim, admite a possibilidade da existência de um Deus, e ele cultua assim, que afirma que existe um Deus, só que ele deixa esse Deus sem um objeto de culto ou um objeto de adoração. É um Deus que fez o mundo, fez o universo, fez a terra, fez todos nós, e depois disso ele virou as costas e disse: já fiz a minha parte, agora a natureza que se vire, o homem que se vire, o mundo que se vire, não, o resto eu não tenho relacionamento com esse povo aí. Às vezes eu fico imaginando assim, seria mais ou menos, eu tenho um computador aqui na frente, seria mais ou menos como o inventor, eu não sei, você sabe o nome da pessoa que inventou esse computador aqui? Eu não sei, mas o cara inventou o computador, está funcionando, beleza, perfeitinho, e deu na nossa mão. E o dia que ele pifar, aí eu vou procurar pelo criador, pelo inventor. E não, a minha parte eu fiz, era só inventar, eu inventei. Agora, se vire, dá um jeito vocês aí. Eu não quero ser procurado por ninguém, eu não quero ser incomodado. Eu fiz a minha parte. O grande Big Bang lá, a explosão inicial lá. Essa foi a parte de Deus. Então Deus existiu naquele momento. E dali para frente nós não precisamos mais da existência de um Deus. Eu falei que a Bíblia não foi escrita para provar que existe um Deus. Mas nós, como cristãos, nós precisamos ter respostas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, quando alguém vier fazer para você a afirmação, eu não acredito que existe um Deus, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é a nossa responsabilidade identificar qual é o problema, porque ela não nasceu assim. Qual é o problema? O que está acontecendo aí que está fazendo você ser enganado? Porque tal pessoa está sendo enganada. Qual é o problema que está fazendo com que você fuja do teu Criador? Daquele que criou você para ser Senhor e que quer te dar a vida eterna. Existem diversas formas como você pode
ajudar a manifestar Deus na vida das pessoas. E agora nós vamos para Romanos no capítulo 1, que é um capítulo muito importante da palavra de Deus, onde no versículo 19 ele fala que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Romanos no capítulo 1, versículo 18, que é o versículo anterior a esse aí, ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então aqui ele está falando de uma troca da verdade pela injustiça. E daí o versículo 19, que é o que está no slide, ele diz: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhes manifestou. A palavra de Deus está afirmando que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles e entre nós, é manifesto entre todos, porque Deus lhes manifestou. Como é que Deus manifestou? Como é que Deus manifestou o seu poder, a sua glória e a sua existência nesse mundo? Bom, primeira coisa que nos vem à mente, que é fácil de lembrar, e é o que ele fala aqui, sendo percebido pelas coisas que foram criadas. Então eu coloquei uma fotografia ali do planeta Terra, e daí você olha para isso e você imagina assim: não há Deus, isso aí aconteceu ao acaso. Ninguém organizou isso aí. Isso aí é fruto do acaso. Hoje, eu cheguei aqui na igreja por volta de 6 horas ou 6h15. E quando eu cheguei aqui na igreja, essas cadeiras aí estavam tudo bagunçadas, estavam tudo desorganizadas. E eu e a Duda começamos a organizar. A igreja estava limpinha, porque quem limpou na semana passada fez um trabalho bem feito, merece os parabéns. Mas a gente ainda assim deu mais uma organizadinha para deixar tudo arrumadinho. Se eu chegasse agora aqui na frente e dissesse para vocês que vocês só entraram aqui e puderam sentar nas cadeiras que estavam todas organizadas e puderam olhar para um chão limpinho, porque o acaso permitiu isso, vocês iriam rir da minha cara, né? Vocês vão dizer assim: não, o acaso só faz o caos, ele não organiza as coisas. Para que seja organizada alguma coisa, tem que ter alguém, uma inteligência por trás que vai lá e organiza de forma que tudo possa estar em ordem. Então, quando você diz que o universo, em todos os seus detalhes, que você sabe que questões milimétricas podem afetar toda a estrutura do universo, os planetas podem se chocar, e a quantidade exata de água, a proporção exata de oxigênio e de ar, para que possa haver vida na Terra. E quando você diz que todas essas coisas, elas aconteceram ao acaso, você está dizendo para mim que você chegou aqui e estava tudo organizadinho ao acaso, e a gente pode, quando sair daqui, fechar a porta, e na semana que vem voltar aqui vai estar tudo novamente organizado. Depois a gente bagunça tudo, não tem problema, fecha a porta, semana que vem a gente volta de novo, está tudo organizado, porque o acaso organiza as coisas. Nós sabemos que o acaso não organiza as coisas. Então aqui em Romanos, no capítulo 1, onde nós estamos, no versículo 20, ele diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, versículo 20, tá? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade,
se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. O que de Deus se pode conhecer, se conhece pelas coisas que foram criadas. Então, junto com essa imagem do planeta Terra, eu coloquei também uma mente humana. E a palavra de Deus fala a respeito de que o homem também ele é indesculpável se ele afirma que não existe um Deus, porque a sua própria consciência demonstra a existência de um Deus. A existência de um Deus está evidente porque, sem lei, inclusive, o homem, a consciência do homem, acusa e defende e diz que existe um Deus. Então eu coloquei do ladinho ali a palavra de Deus, a Bíblia, porque alguém vai dizer assim, para você poder conhecer a Deus, você precisa ler a Bíblia todinha, estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Não, a palavra de Deus diz que não precisa. A palavra de Deus nos faz essa afirmação de que o homem sem Deus, a sua própria consciência, o defende e o acusa, afirmando a respeito da existência de um Deus. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela existe para nos mostrar quem é esse Deus. Então agora eu estou falando de alguma coisa que depende da revelação direta de Deus. Então eu poderia fazer a afirmação da seguinte forma, dividir essas coisas em duas maneiras. Existem duas formas de Deus se revelar para o homem. Uma delas é essa maneira geral, que qualquer um pode perceber, que qualquer um pode enxergar, que é por meio das coisas que foram criadas, que é por meio da manifestação do seu poder entre os homens, por tudo aquilo que acontece à vida. Quando você acorda de manhã e você vê que você está vivo, você pensa, só pode existir um Deus. Eu estava desligado até agora, né? Estava dormindo, estava morto, estava desligado. E de repente eu despertei e me liguei. E olha, eu estou vivo. Como é que eu posso afirmar que não existe um Deus? Estou pensando, de onde é que vem esse pensamento? São coisas imateriais. Você pode até dizer, mas existem ali conexões cerebrais e os neurônios e tal, existe ligação ali elétrica entre os neurônios, e isso que causa o pensamento. Mas o pensamento em si é uma coisa imaterial, é irracional, você não consegue compreender todas essas coisas. E daí quanto mais você estuda para tentar se afastar de Deus e dizer, não, eu vou descobrir como é que funciona a vida, para mim não ficar dependendo dessa crença em Deus o tempo todo, e daí os cientistas começam a estudar, daí eles descobrem que existe um DNA. E o DNA, na verdade, é como se fosse assim, uma programação, sabe? Um computador para funcionar, antes ele precisa ser programado por alguém, para que quando você dê os comandos e todos esses comandos e apareça e ele faça as contas, faça tudo aquilo que você quer que seja feito. O DNA, embora seja muito mais complexo do que um computador, é mais ou menos isso. É o chip, ou o programa que foi herdado dos nossos pais, que veio lá de um primeiro Adão criado por Deus, que traz a programação da máquina humana. Então, se existe um programa, existe um programador. Então, todas as manhãs eu acordo e digo, existe um Deus. Só que eu quero mais revelação sobre esse Deus. Então agora, além da revelação geral de Deus, de que Ele existe por intermédio da natureza, por intermédio da mente humana e do raciocínio e da compreensão humana, aí Deus nos revelou de uma forma agora específica e individual para aqueles que o buscam. Deus escolheu homens santos,
que da parte de Deus receberam a palavra de Deus que chegou até nós. Então essa revelação da parte de Deus que vai nos instruir e nos ensinar quem é esse Deus que cada um de nós cremos, essa já não é uma revelação geral. Essa já não é uma revelação para qualquer um. Não é qualquer um que a tem. Existe a possibilidade de você conhecer pessoas que morreram sem ter essa revelação. Talvez alguns de vocês vão dizer assim, o cara lá, o indígena que nasceu numa tribo lá no meio da floresta e ele nunca teve contato com a palavra de Deus, que é a revelação de Deus, então ele morreu sem conhecer essa revelação de Deus. Romanos capítulo 1, que nós vimos, diz que ele é indesculpável, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se vê nas coisas que foram criadas. Só que ele não recebeu realmente a revelação da palavra de Deus, essa aqui. Então essa compete a nós, que a recebemos, compartilhar com outras pessoas. O primeiro homem que recebeu da parte de Deus deixou registrado, e nós podemos dizer que os homens que vieram antes de nós, eles fizeram um bom trabalho, porque nós estamos aqui no ano 2000, com a palavra de Deus em nossas mãos, porque pessoas se preocuparam em manter essa revelação até os dias de hoje. Movidos, é claro, pelo poder de Deus e movidos pela vontade de Deus. E nós hoje temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é essa que nós temos nas mãos, ela afirma que existe um Deus que habitou entre os homens. Sabe quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz: fazei discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele está afirmando, e tem gente que nos dias de hoje afirma que isso não é verdade, ele está afirmando que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, e os três são um só. Senão, ele teria dito assim, fazer discípulo nos nomes, porque ele vai falar de mais do que uma pessoa, nos nomes do Pai, no nome do Filho e também no nome do Espírito Santo. Mas ele não, ele fala como em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três, um só. Então a palavra de Deus é que irá nos revelar que Deus se manifestou entre nós, a todos nós, Deus se manifestou como o Filho. Ele esteve neste mundo. Abram em João, no capítulo 1, versículo 1. Ele inicia dizendo o seguinte: no princípio ele era o Verbo. Ele quem? Jesus. No princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo ele era Deus. No princípio ele estava com Deus. E ele era o Deus, ele era Deus. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, eu gostaria que vocês abrissem lá também. Existem diversos versículos que eu poderia utilizar, irmãos, mas o nosso objetivo, o nosso tempo não é provar que Jesus é Deus. Mas só alguns versículos assim para dar firmeza para cada um dos irmãos. Aqui ele fala a respeito dos anjos, que é o que ele está falando no versículo 7, e daí ele chega e fala, mas do Filho, ou seja, Jesus, do Filho, a palavra de Deus diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele está falando de Jesus e ele diz: tu és Deus, o Deus, né? O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Bom, existem diversos outros versículos que podem fazer essa afirmação de que Jesus é Deus, embora ele se manifeste como Filho de Deus. Mas por que eu quis falar a respeito disso? Agora nós vamos abrir em Romanos capítulo 9, o versículo 15.
Diz assim: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus se compadecer, ou de Deus usar da sua misericórdia. Então, a palavra de Deus aqui, eu convido vocês a lerem o restante desse texto da palavra de Deus. Ele está falando que o nosso Deus, Ele é um Deus que ele tem domínio e poder, ele está no controle de todas as coisas. Então ele se compadece de quem ele desejar se compadecer, ele tem misericórdia de quem ele desejar ter misericórdia. E agora a gente vai então para o capítulo 8, e a gente vai ver que o Deus do capítulo 8, ele ama a todos os homens. E ele quer a todos os homens para si. Nós vamos começar, porque eu gostaria de fazer uma leitura, nós vamos começar no versículo 26, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Então aqui ele está falando que o Espírito de Deus, ele intercede por nós, ajudando nas nossas fraquezas. E daí alguns de nós diremos assim: de todos? Sim, Deus chama a todos. Deus quer resgatar a todos, até aquele ímpio, aquele insensato que dizia não a Deus. O Espírito de Deus está por ele também tentando resgatá-lo das trevas e chamando-o para a luz. Então ele fala: o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, porque nós não sabemos fazer as coisas do jeito correto, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a palavra de Deus está falando: você não sabe orar, você não sabe fazer as coisas, você não sabe nada, você não entende Deus, você é incapaz de compreender as coisas de Deus, mas o Espírito de Deus intercede por nós. E daí o versículo 31 diz: e que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, inicialmente ele falou: o Espírito de Deus intercede por nós. Agora ele está falando: Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí o versículo 32 ele fala: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então olha só, irmãos, se Cristo intercede por nós, se o Espírito intercede por nós, se Deus é por nós, nós temos aqui a Trindade de Deus tentando resgatar-nos da mentira de que esse Deus não se importa com nenhum de nós, para afirmar: ele não só se importa, como ele quer você, ele intercede por você. E o versículo mais importante desses que nós lemos é: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, ele não poupou seu próprio filho, irmãos. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 6 até o versículo 11, ele vai falar: ele era Deus, mas ele, subsistindo na forma de Deus, ele não julgou como usurpação o fato dele ser Deus. Antes, ele deixou de ser Deus e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens igual a cada um de nós, sendo reconhecido na figura humana. E em todas as coisas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque Deus nos ama, Deus é por nós, o Espírito intercede por nós e Cristo é por nós. Ele entregou-se naquela cruz, pagou o preço dos nossos pecados para nos resgatar do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Para que hoje, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus
é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esta é a revelação da palavra de Deus, que não foi dada a todos, mas que foi revelado a nós, para que nós possamos ser mensageiros, revelando essas coisas a tantos quantos necessitam ouvir isso. Os céus dão testemunho da existência de um Deus, da glória de Deus e do amor de Deus, porque Ele faz o sol aquecer ao ímpio e ao não ímpio, ao pecador e ao menos pecador, porque todos somos pecadores. O sol nasce para todos. A nossa consciência nos revela a existência de um Deus. Nós sabemos que existe um Deus. Agora, quem é esse Deus e o quanto Ele nos amou, isso é revelado a alguns que são chamados. E hoje eu estou afirmando que se vocês estão aqui ouvindo que esse Deus maravilhoso morreu lá naquela cruz para pagar pelos pecados de cada um de vocês e chama cada um de vocês a confessar a Jesus Cristo como Senhor, para que se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se vocês estão aqui sendo chamados para reconhecer a Jesus como Senhor, a vocês foi dada uma missão. E que vocês possam proclamar esse Evangelho a outros. Porque esse Evangelho, ele não é anunciado pelos céus. Os céus manifestam as obras do nosso Deus. Esse Evangelho, ele não é manifesto pelo DNA. Não existe um chip que foi plantado lá na existência humana e que uma determinada idade, assim como o DNA faz, né? A mocinha, ela desperta para a puberdade em uma determinada idade, conforme foi projetado e programado pelo DNA. O homem também, ele amadurece como de menino para adolescente, para jovem, para homem, numa determinada idade. O Evangelho, ele não acontece numa determinada idade, onde o DNA mostra a revelação de um Deus que deve ser glorificado, onde nossos joelhos devem ser dobrados e confessarmos a Jesus como Senhor das nossas vidas. O Evangelho é pela revelação da palavra de Deus e pela revelação do ministério que Deus deu a cada um de nós para proclamarmos essa palavra a todos que necessitam dela ouvir e crer. Então, esta é a nossa responsabilidade, irmãos. Eu gostaria de terminar esse estudo desta noite fazendo esse apelo a cada um de nós. Nós, desde que entramos aqui nessa igreja pela primeira vez, ou alguns de nós até aprendemos isso em outros locais, por intermédio de homens que estão também compartilhando esse Evangelho, cada um de nós pode calcular o número de anos que nós conhecemos essa revelação. Cada um de nós também pode calcular, às vezes vai faltar dedos, a quantidade de pessoas que dizem, não há Deus. Nós vimos que existem formas diferentes de dizer não há Deus. Existe aquele que afirma categoricamente que não há Deus, existe aquele que pode até ser que exista, mas eu vou viver como se ele não existisse, porque me agrada melhor fazer de conta que não existe um Deus. E você sabe a sua responsabilidade de abrir os olhos dessa pessoa e dizer, existe sim. Não seja insensato. Lembra-te do teu Criador, porque existe um Criador. Adore a Ele. Dobre o seu joelho e confesse a Jesus como Senhor da sua vida. Porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Não viva como se Ele não existisse. Vocês vão encontrar pessoas que vão dizer assim, eu acredito sim, eu só não me importo com Ele. É aquele ateu prático que a gente comentou.
como você não vai se importar com a existência daquele que tudo fez e daquele que te criou? E você não vai levar em consideração na sua vida essas coisas? Então, a nossa oração neste momento, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos agora para ficarem de pé, então, para que nós pudéssemos terminar a oração. A nossa oração neste momento é por cada um de nós, para que nós levemos a Deus a sério, para que nós possamos lembrar que Ele é um Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele nos chama a dobrar os nossos joelhos e confessar a Jesus Cristo como Senhor. E a nossa oração deve ser também pela responsabilidade que nós temos de não só reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas de compartilhar isso com pessoas que estão perdidas, pessoas que estão afastadas e longe de Deus, sem Deus nesse mundo, do qual nós somos portadores da sua revelação e devemos compartilhar isso com os outros. Então vamos orar agora, irmãos, pedindo essa força e esse poder para Deus, porque tudo vem dele e Ele é por nós. O seu Espírito intercede por nós e Cristo é por nós.